Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e a também a compartilhar as nossas reflexões. O nosso texto base está no livro de Ruth. Ruth, capítulo 3, verso 9, diz assim o texto: E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. E o tema da nossa reflexão é a capa sobre nós. Eu já iniciei essa nossa reflexão te convidando a fazer assim como Ruth fez. Quando a perguntaram, quem és tu? Ela disse, sou Ruth, tua serva. Meus irmãos, quando Boaz fez essa pergunta, nós vamos também trazer a memória sobre Jacó, que por duas vezes o perguntaram, quem és tu? Quem é você? Mas na primeira vez, ele mentiu, mas em uma nova oportunidade. Jacó ele não agiu como antes, ele disse o nome dele. Meus amados, haverá situações que seremos questionados. Quem somos nós? Não tenha medo de confessar, não tenha medo de revelar e se expor verdadeiramente. Apresente sim suas deficiências e todas as suas necessidades, pois o nosso Deus, assim como mudou a vida, assim como ele transformou a condição de Jacó, assim como Deus usou usando a vida de Boaz, mudou a vida de Ruth e também de Noemi, o Senhor, ele estará mudando vidas. O nosso Deus estará mudando condições de pessoas, simplesmente por você confessar e não querer mostrar o que não é e o que não tem. Eu preciso te dizer, se alegre na posição que você tem estado, pois Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, estará mudando a sua condição e para melhor. Meus amados, quando lemos, quando meditamos, a nossa Bíblia, ela usa símbolos importantes para revelar verdades espirituais. E um desses símbolos que nos são apresentados nessa nossa reflexão, um deles é a capa. E a capa nas Sagradas Escrituras, ela representa proteção. A capa nas Sagradas Escrituras, ela também representa identidade e provisão. Eu quero declarar sobre as nossas vidas que vem mudança de condição para as nossas vidas. E vem um tempo de provisão para as nossas vidas. Vem um tempo de restituição e de proteção. E assim como nesta reflexão, temos em diversas ocasiões em nossas Bíblias em que lemos sobre a capa. Podemos presenciar ocasiões em que a capa ela é mencionada desse jeito e dessa maneira. A primeira condição que vamos apresentar é que sobre a condição do cego Bartimeu. Ele deixou sua capa para ir até Jesus. Está em Marcos capítulo 10, verso 50. Mostrando assim que ele estava abandonando sua velha vida para receber um novo começo. A pergunta que nos fazemos aqui é, você está disposto? Será que nós estamos dispostos a abandonar a velha criatura? Será que estamos dispostos a deixar, a largar o antigo pecado de estimação para irmos ao encontro de Jesus? E a nossa segunda condição que a Bíblia apresenta a capa é quando Elias ele lançou a sua capa sobre Eliseu. Está em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Simbolizando isso, a transferência de um chamado e propósito. Meus amados, será que estamos atentos? Será que sabemos a devida hora e o exato momento de levantar e colocar alguém em nossos lugares? Ou seguramos cargos e posições de lideranças sem preparar alguém em nosso lugar? E a nossa terceira condição em que a capa nas Sagradas Escrituras ela é apresentada foi na condição de Ruth. Ruth pediu a Boaz que estendesse sua capa sobre ela, representando assim a redenção e compromisso. Meus irmãos, em cada uma dessas histórias, ela nos ensina algo profundo sobre a maneira como Deus nos cobre, como Deus nos chama e como somente Ele, o nosso Deus, transforma as nossas vidas. Nessa nossa reflexão, nós vamos concentrar no pedido de Ruth e Boaz. A Boaz, como assim ele se conecta à obra redentora de Cristo Jesus. E desta passagem nós vamos apresentar apenas 3 aprendizados, dentre vários, na história de Ruth. O nosso primeiro aprendizado, a nossa primeira lição é que Deus nos chama para buscar refúgio sob suas asas. Meus amigos, onde é que temos buscado refúgio?
onde é que temos buscado abrigo seguro? Ruth era uma mulher moabita. Ela não tinha direitos dentro de Israel, mas encontrou graça diante de Boaz. Assim, dessa mesma forma, sem Cristo, estávamos completamente afastados da aliança, mas o nosso Deus, ele nos chamou para perto. A capa, nesta situação, ela simboliza proteção. Do mesmo jeito como Deus, ele nos convida a nos abrigar somente nele. Salmos 91, verso 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Assim como Ruth se colocou aos pés de Boaz, meus irmãos, nós devemos nos colocar aos pés de Cristo Jesus, buscando refúgio em sua graça. E o nosso segundo aprendizado é que a redenção é um ato de amor e compromisso. A redenção, ela é um ato de amor e compromisso. Na cultura judaica, o Goel, que em português significa remidor, tinha a responsabilidade de restaurar a herança e o nome da família. Boaz, ele poderia ter ignorado o pedido de Ruth, mas escolheu redimi-la. Assim também como Cristo nos escolheu redimir e com o seu sangue pagou o preço por cada um de nós. Isaías 43, verso 1 declara: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bartimeu, ao deixar sua capa para seguir Jesus, ele demonstrou que sua segurança agora estava somente no Senhor. Meus irmãos, em quem tem estado a nossa segurança? E Boaz, ao estender a sua capa sobre Ruth, ele demonstrou compromisso e redenção, assim como Jesus Cristo demonstrou por cada um de nós. Cristo nos amou e se entregou por cada um de nós, cobrindo nossa vergonha e nos tornando parte de sua família. E o nosso terceiro aprendizado é que Deus transforma a nossa vergonha em honra. Ruth era viúva e estrangeira, sem perspectiva de futuro, mas sua história foi transformada, simplesmente porque confiou no seu Redentor. Meus irmãos, será que ainda temos confiado no nosso Redentor? Com essa atitude, Deus fez dela parte da linhagem do Messias, e ela se tornou bisavó do rei Davi. Ezequiel capítulo 16, verso 8 diz: E estendi sobre ti a minha capa, e cobri a tua nudez, e jurei-te, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Meus irmãos, de quem nós temos sido? A capa de Boaz cobriu Ruth, assim como a graça de Cristo cobre nossas vidas. Com essa lição, neste momento, entendemos e aprendemos sobre um convite que é estendido para cada um de nós, a entregarmos a nossa vida a Cristo e a Ele, o nosso Redentor. Hoje, Deus está estendendo a sua capa sobre cada um de nós. Você deseja que essa capa de Cristo esteja sobre você? Ele deseja restaurar a sua vida, perdoar seus pecados e te dar um novo começo. Assim, do mesmo jeito como Ruth buscou refúgio em Boaz, meus amados, eu te convido a se render aos pés de Cristo Jesus e assim permitir que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Com a nossa reflexão, podemos aprender que a capa na Bíblia, ela representa transição e propósito. Bartimeu, ele largou a sua capa para receber a visão. Elias, ele usou a sua capa para transferir o chamado a Eliseu. E Boaz, ele estendeu a sua capa para redimir Ruth. Hoje Jesus estende sobre cada um de nós a sua capa de graça e nos chama para um novo e revolucionário relacionamento eterno com Ele. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.